né, internamente nela, dentro dela. Elas acham que é algo, sabe? Assim como a ação ativa do homem, que alguns entendem isso como opressão do homem. Eles trocam as bolas. Então, por isso que há necessidade de se debater bastante esse assunto e muitos correm, fogem, porque não tem coragem. Por quê? Porque vai se levantar questões íntimas, questões realmente de pragmatismo humano. Então, por isso é bem melhor fazer propaganda, publicidade, militância, deixando de fora os termos até mesmo científicos, as provas científicas, das definições sexuais, porque a ciência que eles tanto ficam almejando, eles não gostam dessa parte da ciência, que é fato comprovado entre as diferenças do sexo macho e da fêmea. Essa parte eles não gostam, as outras sim. Eles adoram. Os achismos científicos, aí sim. Fatos comprovados não, como biologia, por exemplo. Né? Então, há necessidade de levantar essas questões. Agora, por um lado, há uma situação um pouco, eu diria, perigosa. Por quê? Porque quando a mulher, por exemplo, toma ou tenta tomar um lugar que deveria ser do homem, isso aqui é uma metáfora, o que é que acontece? Ela se torna visível. Uma vez se tornando visível, aí você verá de fato a diferença entre ele e entre ela. Ou seja, se torna um escárnio, um deboche. Se vocês forem analisar, a mulher nunca foi tão escarnecida como é nos dias atuais. Justamente através desses movimentos que foram criados por homens para surtá-las. A mulher tinha muito mais respeito antes, há 15, 20 anos, do que hoje. E essas ideias, né, igualitárias, que tanto se pretendem, né, deveria realmente melhorar. Né? E por que não melhora? Porque eles querem mudar o cerne da questão, o curso da carruagem. E não há como mudar isso. Não há nem mesmo como vocês mudarem aplicativos impostos. Você pode mudar um aplicativo ou outro, mas o princípio, o cerne, a gênese, vocês não conseguem mudar. E quanto mais você mexe nessa gênese, mais deturpação acontece, mais surto psicótico acontece e até mesmo influências de guerras sangrentas, de mortes. Eu teci um comentário em uma análise que eu fiz de uma feminista, né, onde eu disse que de fato, as influências de mortes, por exemplo, de mulher, né, estão nessa ideologia de gênero. Claro que, a depender da situação, quem comete tal ato é um criminoso e deve ser preso. Mas tem que entender o que é que está em jogo. Não foi uma ação sem uma outra ação o provocando. Talvez tenha sido, talvez não. De qualquer maneira, todas essas ideologias atuais, elas influenciam para que as desgraças aconteçam. Porque, caso contrário, seria melhor, até mesmo para as mulheres nos dias atuais. E não é. Não está sendo. Era há 15, 20 anos. Então se percebe que quando se quer mudar a gênese de toda a carruagem do mundo, que o mundo sempre andou e cavalgou, né, você só acaba fazendo as coisas desandar. Não que você tenha poder para isso, mas as coisas acabam desandando. Né? É como você colocar uma chave gigante, um alicate, enfim, uma máquina. Ela vai parar e vai explodir. Né? Ela tinha que estar ali em movimento. Quando se tenta mexer na graça, se torna uma desgraça. Então, seres humanos, basicamente, o que nós temos analisado é que Dom Juan é um personagem arquetípico da literatura espanhola do século XVII. Arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, ou antigas impressões sobre algo. Ele é um modelo que possui todo tipo de características que se tem sobre sedução de um homem para uma mulher.
Ainda que não se tenha registros de vida de um homem específico, sedutor, e mesmo sendo criado pelo religioso e poeta barroco Tirso de Molina, se nota que todos esses elementos estão intrinsecamente arraigados em todo homem e extrinsecamente quando tenta seduzir uma mulher. Elementos esses de, eu diria, Dom Juanismo. Mas a versão de Lord Byron, através de seus cantos no século XIX, nos deixa uma análise. A mulher seduzida não seria também uma sedutora? Percebe-se que há uma fragilidade em Dom Juan que, ao ver uma mulher, se impulsiona compulsivamente em uma manifestação desenfreada, querendo tocá-la, beijá-la e conhecê-la intimamente. Seria ele o sedutor? Estaria ele seduzido pelo ato da sedução? Ou seria ela a sedutora? Talvez ambos cúmplices da própria sedução. Assim como diz Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E serão ambos uma só carne. Isso nos remete a Gênesis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Tomou do seu fruto e comeu. Opa, mulher seduzida. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Opa, homem seduzido. A questão aqui levantada, seres humanos, é que, por mais que o homem tenha sido seduzido primeiro, o mesmo recebe como prêmio a submissão da mulher. Logo em seguida, nós ouvimos, e Deus diz à mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O resultado é sempre favorável para o homem. Por esse motivo que a principal inflexão do conceito de sedução é o agente masculino, é a ação de um sexo, macho-homem, sobre outro, fêmea-mulher. O que nos traz a noção hegemônica de que as mulheres pertencem aos e são protegidas pelos homens. Não por serem frágeis, no sentido de fracas, mas por serem seres delicados. E também por isso que aos homens, os Dom Juans, são cobrados a responsabilidade a respeito da validade de suas promessas, que é a época de casamento, de compromisso, às mulheres. Frases como, juro que serei vosso esposo e serei seu para sempre. Prometo amá-la incondicionalmente, mostrando bem mais do que um compromisso. Talvez não escutemos nos dias de hoje a verbalização desse compromisso do homem para a mulher, com exceção, claro, do ritual próprio do casamento. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe. Mas está intrínseco essa responsabilidade do homem para com a mulher, e vice-versa. Então, nessa cultura da sedução, as mulheres são sempre vistas como vítimas, ainda que se insinuem aos homens. São sempre vistas como vítimas e o homem o vilão, por ter desonrado-as. E agora, forçadamente, deve casar com ela. Essa cobrança de responsabilidade do homem, parcialmente é boa, pois torna o homem, homem, de fato. Mas quando há uma tentativa de destruição cultural, tornando o homem o macho opressor, ao mesmo tempo em que não tem a veracidade por ser uma mentira, a própria ideia torna a mulher frágil e vítima, no sentido até de ser um ser deficiente. Ora, pois qualquer homem que se aproxima oprime, logo leva ao raciocínio. Sobretudo quando faz sexo com ela. É como se a usasse e jogasse fora, como se ela não tivesse gozado também, ou como se não tivesse feito jogos emocionais para prender o macho e do mesmo modo se aproveitar e tirar benefícios do envolvimento. É percebível que sempre em uma relação homem-mulher, o homem é sempre taxado de aproveitador, aquele que usa a vítima, mulher. Só que isso nos ensina algo interessante, que apesar da tentativa de denegri-lo, o homem, de fato, tem o seu papel ativo. Ele é quem conduz e a mulher passiva é conduzida por ele. Bom,
Espera-se que essa questão seja mais debatida e esclarecida, intensificando os pontos principais do sexo. Apesar que, de certo modo, não há nada a ser esclarecido, pois o próprio comportamento do sexo mostra quem é quem. Mas a falta de coragem, de argumentação de muitos, tentam tornar essa veracidade em algo confuso, tentando esconder o verdadeiro papel do homem e da mulher, tentando burlar o campo de atuação de cada um. Dizem que a verdade dói. É por isso que alguns ficam doídos com a verdade e há outros que ficam até estuprados com a mesma. Agora chorem e aceitem que dói menos. Obrigado, seres humanos, por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto!